Olá, pessoal! Meu nome é Lívia e hoje nós vamos para mais um podcast literário. O tema que vamos discutir é uma pergunta instigante. Qual autor da nossa literatura atual aborda a realidade de modo mais interessante? Eu escolhi, depois de pensar bastante, falar sobre Itamar Vieira Júnior, autor de Torturado e Salvar o Fogo, um dos nomes mais importantes da nossa literatura contemporânea brasileira. Hoje vamos conversar sobre como a ficção pode revelar verdades profundas sobre a nossa vida, nossa história e também nossa sociedade. Então, fica comigo pelos próximos minutos, que vai ser muito legal o nosso podcast de hoje. Até já já! Através do nosso podcast, como eu havia falado anteriormente, o nosso episódio de hoje é guiado por uma questão norteadora. Como a ficção pode trazer aspectos da realidade de modo que o leitor encontre algum traço de sua própria verdade? Essa é a nossa pergunta e é através dela que nós vamos seguir com o nosso podcast, falando um pouco sobre a obra Torturado de Itamar e também sobre essa pergunta que eu deixei desde o começo do vídeo. A ficção cria um espaço simbólico onde podemos olhar para as experiências humanas sem a rigidez do discurso direto. Ou seja, ela nos permite reconhecer as dores, as lutas e também os afetos que muitas vezes não conseguimos expressar na vida real, não é mesmo? É como um espelho um pouco distorcido, mas que justamente por isso nos revela mais. Nas obras de Itamar, essa função aparece com grande força. Ou seja, não é só na obra de Torturado que essa função aparece. Ela aparece em praticamente todas as obras de Itamar Vieira Júnior, certo? Por isso que eu coloquei aqui no nosso podcast que nas obras de Itamar essa função aparece com grande força. Agora, nós vamos falar um pouquinho da obra de Torturado. Torturado conta com a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que vivem em uma comunidade rural marcada por pobreza, resistência e a espiritualidade ancestral. Um dos elementos mais marcantes da narrativa é a presença de um mundo espiritual que convive com o cotidiano, algo muito real em diversas comunidades brasileiras, né? Agora vou trazer alguns trechos que ilustram como Itamar transforma a realidade em literatura. O primeiro trecho escolhido foi: Escondi a língua para não perder a voz. Esse é um dos trechos mais simbólicos do livro. Ele fala literalmente de um acidente, mas metaforicamente fala do silenciamento que atravessa gerações. Quantas vezes, na vida real nossa, somos impedidos de expressar o que sentimos? A ficção de Itamar transforma isso em imagem poética. O nosso trecho 2. A terra sempre foi nossa mãe severa, mas paciente. Através desse trecho, vemos a relação profunda entre pessoas e o território. Não é uma terra como propriedade, é uma terra como pertencimento e também como história. E por último, o nosso trecho 3. O que nos restava era resistência silenciosa. O que significa esse trecho? É uma frase que ecoa da história de muitos trabalhadores que enfrentam injustiça, mas que sobrevivem pela força da comunidade. Torturado é uma ficção, certo? Mas é também uma denúncia, uma memória e uma poesia da nossa vida real. Vamos falar um pouquinho sobre o ecos de realidade. O leitor encontra, na sua própria verdade, através da obra de Itamar, Torturado, porque ele toca em elementos universais. O que são esses elementos universais? A família, a injustiça, o desejo da liberdade, a busca por sua identidade, o peso do silêncio. Então, mesmo ele não vivendo no campo, mesmo que as pessoas não vivem no campo e não reconhecem esses conflitos, isso se torna a ficção de um espelho da realidade. Entendeu? Porque ele pode não viver isso na realidade dele, certo? Na vida dele. Mas, com certeza, ele tem pessoas da família ou conhecidos que vivem essa realidade. Então, é onde torna a ficção um espelho da realidade, certo? Eu resolvi fazer esse podcast literário com vocês, porque a minha intenção foi criar um espaço de conversa, onde vocês podem colocar perguntas, dúvidas, alguma coisa que faça com que a gente crie uma intenção entre perguntas e respostas, por exemplo. Então, ao divulgar o meu podcast, a minha intenção foi criar um espaço de conversa com vocês, onde a literatura não deve ficar restrita somente nas escolas. Ela pertence também ao cotidiano,
onde muitas pessoas comentarão, compartilharão e também divulgarão, entendeu? É uma coisa que eu queria que a gente tivesse essa relação, essa troca, para que vocês entendessem melhor um pouco das obras de Itamar Vieira Júnior, um pouco de Torturado, como parece com a realidade, né? E isso mostra que as histórias de Itamar ressoam em muitas vidas, não só na sua, não só na minha, não só na de um colega, e que é fundamental a gente ler as obras dele e entender um pouco isso. Bom, e para encerrar, volto à pergunta inicial que eu fiz no começo do nosso podcast. Qual autor da nossa literatura atual aborda a realidade de modo mais interessante? Para mim, é Itamar Vieira Júnior. Por quê? Por sua capacidade de unir a ficção e a verdade em narrativas que emocionam, mas que também denunciam ao mesmo tempo. Entendeu? E agora eu quero saber de vocês. Qual autor da nossa literatura atual aborda a realidade de modo mais interessante? Um beijo! Obrigada por ouvir este episódio e se gostou, compartilhe e participe da discussão comigo lá no YouTube. Tchau! Até a próxima!